A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. O tema de hoje é ser e estar no mundo. Só que com a Marli Gava. Bom dia, Marli. Bom dia. Pra gente começar, né? Por que esse tema, né? Por que você escolheu esse tema pra gente conversar hoje? Bom dia a você, bom dia a todos que nos ouvem nessa manhã de sábado, de feriado. Uma das minhas profissões é a psicologia e dentro do trabalho que realizo, e não é diferente do que muitas pessoas vêm observando, a gente percebe uma queixa muito grande, uma angústia muito grande sobre a situação da vida, e por vezes o indivíduo, e nós, é uma característica do ser humano, é muito mais fácil, mais cômodo encontrarmos a culpa por algo do lado de fora. Então, a minha vida não está legal, está acontecendo algo comigo, quem fez isso? E aí, quando a gente encontra alguém que fez algo que não nos agrada, se essa pessoa tiver um reservatório grande, a gente vai depositando sobre ela várias dessas circunstâncias que nós entendemos como ruins, negativas, conflituosas para a nossa vida. As pessoas que têm grande reservatório que ficam perto da gente, primeiro são os nossos familiares. Como a gente convive muito com pai, filho, esposa, marido, a gente acha que todo mundo tem que ter um suporte para aguentar as nossas queixas e colocarmos sobre eles as nossas frustrações e fracassos. Depois a gente vai para um reservatório um pouco menor, que é o dos amigos. Aí a gente tem aquele grupo ali, aquelas pessoas que às vezes a gente não tem muita afinidade, mas de vez em quando a gente vai lá e põe um pouco das nossas frustrações. E depois a gente vai para o mundo aleatoriamente. Então pode ser um sujeito que atravessou a rua com o carro dele, que buzinou de forma mal educada, pode ser alguém no serviço que te deu uma resposta equivocada, e a gente vai depositando essas nossas frustrações e angústias dentro desse convívio. Daí a gente se pergunta, nós que estamos hoje aqui nesse programa de rádio, um rádio que oferece a oportunidade de estudarmos a filosofia espírita, de aprendermos a crer na reencarnação, de nos vermos como filhos de Deus num projeto divino, que chega na Terra numa família, num contexto social e geográfico. O que eu estou fazendo com a minha vida? Como eu me sinto e como eu estou me sentindo dentro do mundo. Então, ser e estar. O que eu sou? O que é a Marli? O que a Marli está fazendo nesse mundo e com a sua vida? Essas são as reflexões que eu fiquei me propondo a trazer hoje para a gente debater aqui. E o tema inicial é exatamente o fechamento do que a gente está conversando agora. É muito interessante, né? Porque a doutrina espírita nos leva, por mais que fale, né, que a sociedade é importante, toda a importância para a nossa evolução de sociedade, mas ela nos leva a uma reflexão interna, né? Que a gente precisa evoluir individualmente, tanto para ajudar a sociedade, mas principalmente para nos ajudarmos, para nos elevarmos, né? Para chegarmos aonde que a gente quer chegar, né? Que é numa situação mais elevada, mais plena e mais feliz. Mas esse processo é difícil, né? Da gente interiorizar, nos conhecermos, né? Como um ser, né? Como uma pessoa, como um espírito individual e que tem todas as características, todas as possibilidades de evoluir, né? E como que a gente pode nos entendermos, né? Nos vermos como uma individualidade que pode evoluir, como um espírito, como, né, um princípio que Deus, né, criou e que vai para evoluir. Tem uma orientação que Kardec nos deixa quando no livro ele diz como, né, se conhece o verdadeiro espírita, né? Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em conter as suas más tendências. Eu hoje penso assim, como se conhece-se como espírito. Nós, independente de sermos espíritas, católicos, evangélicos,
qual seja a nossa crença, mas como que nós podemos nos entender como esse Espírito, Filho de Deus, que tem isso que você falou, esse potencial de ser luz, se não for contendo as nossas más tendências. Porque quando a gente pensa a estrutura da criação na Terra, muita gente questiona, mas por que Deus fez o homem mau? Ele fez o homem bom e o homem mau, porque o homem mau mata, rouba, comete violências, absurdos. O homem bom faz práticas generosas, altruístas, faz práticas solidárias, fraternas, né? Pensa o mundo melhor para amanhã, usa a inteligência dele para isso. E às vezes fica assim, nossa, porque parece que Deus está brincando, né? Vamos botar um pouquinho de mal aqui, um pouquinho de bom aqui, para ter uma guerrinha entre os dois e eu vou assistir esse rinque. Não é assim que às vezes... Para divertir, né? É, como se houvesse um sadismo, né? Um prazer em ver o conflito existir. Mas quando a gente pega a doutrina espírita com um parâmetro filosófico de orientação para elaborarmos intelectualmente a reflexão sobre existir na Terra, nós vamos perceber que Deus não constrói o homem mau. Deus constrói a individualidade espiritual de forma que ela chega nos parâmetros da Terra e nós não somos detentores de todo esse mistério da vida, e aí a gente tem que exercitar a entrega da fé, da doação, da aceitação, de saber, eu existo nesse mundo a partir de algo maior. Mas eu existo no conceito espírita que nos é apresentado de forma ignorante. Então, ou seja, eu não tenho o saber, eu ainda não acessei esse saber. E esse saber que eu preciso acessar dentro de mim enquanto um ser de luz, ele só se dá no meio onde eu convivo com a diversidade, porque a criação de Deus ela vai se dando em tempos. Então eu convivo com as pessoas que eu atribuo pessoas boas e convivo com as pessoas que eu atribuo pessoas más, num conceito cultural. E eu vou aprimorando o meu caráter intelectual, espiritual e emocional para fazer escolhas nesse mundo. Então, assim, é difícil termos esse aprendizado de imediato, porque principalmente nós, na era moderna, que queremos tudo pronto, né? A gente entra na internet, quer ler um texto, quer entender o texto filosófico de uma teoria grande, profunda, a partir de 5 linhas. Não é assim? Ou ver um vídeo de no máximo 1 minuto. Né? Mas já está demorando. Se a gente não está tendo paciência em buscar o saber escrito, em ouvir esse saber dito por alguém, olha como que está o nosso nível de ansiedade, projeção para o futuro. Ele está altíssimo. Então, quando a gente pensa no projeto divino de descobrirmos a nossa essência enquanto ser espiritual e especial que somos, é um trabalho minucioso, muito, muito de caladinho, de cada dia, de cada coisa. Por isso o livre-arbítrio, que a gente tanto estuda na doutrina espírita, ele é um estudo que requer uma visão refinada, para a gente entender assim, nossa, mas o sujeito às vezes passou uma vida inteira quase que repetindo as mesmas bobagens da outra vida. Nossa, mas Deus deixou, olha, foi, repetiu, desencarnou, vai para o plano espiritual, vive um período de reflexão mais profunda, porque lá é por afinidade, né? As nossas ideias se misturam por afinidade, aí o sujeito renasce, vai aprendendo novas lições de cada dia, de cada momento, de cada circunstância, até que ele dá um clique maior. Agora, quando vai ser o seu clique? Quando vai ser o meu clique? A gente não tem como. O que a gente pode dizer é que existem algumas formas de a gente caminhar melhor sobre isso. Tem como ativar, né, mais rápido esse clique, justamente buscando esse conhecimento. Você falou, né, no início das frustrações e muito é por causa desse imediatismo que nos assola, né, nesses tempos, né? Tudo que a gente quer é muito rápido, muito quer efeito, né? Se você quer uma dieta, você quer começar hoje e emagrecer amanhã, quer pesar 10 quilos a menos, vou justamente nessa proposta de mudança interior. A gente começa, essa semana eu vou começar, aí tenta um dia, só que não é imediato, né? Essa caminhada aos poucos. Aí já não consegue, já vem a frustração, desiste, aí dá um efeito contrário,
Então, acho que a gente tem que pensar que é uma caminhada, né? Que mudanças de hábitos, né, são lentos e que a gente tem que ir aos pouquinhos, né, mudando isso. E é interessante quando você fala dessa ansiedade, dessas propostas imediatistas de mudança, porque nós estamos num movimento cultural que, por vezes, a gente mistura a velocidade da informação, que é o que a gente lida hoje com celulares, com o mundo web, há uma velocidade imensa, com a velocidade das emoções, que é um outro rio, um outro trânsito que acontece dentro de nós. E o indivíduo que quer essa mudança muito rápida, ele está muito linkado ainda àquela negociação que a gente tem. E eu estou dizendo porque eu fui criada na filosofia católica, como muitas outras, onde a gente, por um período, aprende que a gente faz tudo certinho para Deus dar tudo certinho para a gente, né? Não deixa de ser um treino para um processo de, olha, eu estou aqui, eu estou obedecendo, então, ó, você faz aí tudo que eu preciso, é assim, assim, assim. Então, esse mercado das emoções com o universo, ele foi tido por muito tempo. Então, as pessoas às vezes vão para a casa espírita, algumas se assustam porque descobrem a reencarnação, outras se assustam porque descobrem que tem espírito para todo lado, fica até um pouco assim, né, paranoico e fala assim: nossa, mas os espíritos vão me ver quando eu estou tomando banho? Nossa, os espíritos vão me ver comendo? Nossa, os espíritos... Aí a pessoa começa a achar que tem, assim, sempre alguém atrás da gente, né? De olho, né? De olho na gente, né? É claro que a espiritualidade fala que nós somos muito mais observados por esse universo do que a gente imagina. Mas a individualidade, a privacidade das pessoas sempre é preservada no cunho da expressão humana. A gente costuma dizer, até quando a pessoa fala assim, nossa, eu fui em um lugar, alguém me disse que eu tenho um obsessor. Olha, eu também tenho, você também tem, todo mundo tem algum desafeto no plano espiritual. Nossa, mas ele vive atrás de mim 24 horas. Não, porque seria injusto. Deus não ia te dar aquela folga para dizer, ó, faz agora diferente, faz agora diferente, entende? Então, são intervalos de comunicação. E essa comunicação se dá pela sintonia. Então, se eu no meu dia estou fazendo o meu esforço maior, eu diminuo o campo de comunicação de sintonia com esses seres. Então, quando a gente olha para o universo das comunicações espíritas, por aquilo que a gente tem de aprendizado, de mudança, a pessoa às vezes chega na casa espírita e começa a ter acesso a esses conceitos e ela começa às vezes a pensar, então eu vou ficar boazinha, vou fazer tudo certinho. Olha, daqui para frente a minha vida tem que dar certo. E vai acontecer isso? Não. Não vai, né? Por que não vai acontecer? É porque, justamente, eu acho que quando a gente começa a mudar, que as coisas, inicialmente, principalmente, começam a dar apertada. Acho que talvez até por um entendimento nosso que a gente vai tendo, a gente começa a observar mais o que a gente faz de errado, então isso cria um destaque. E talvez isso, justamente nesse momento, que é para a gente continuar e entender essas situações muitas ruins, né? Mas que a gente, com entendimento, a gente vai ver que é temporário, que a gente pode tirar aprendizado daquilo, a gente recua. E aí você falou exatamente isso. A gente às vezes tem dificuldade de perceber que quando eu começo a olhar para alguma coisa, ela se torna mais evidente para mim. E a gente se esquece de um princípio aqui: o que eu já plantei, eu não mudo. As coisas que eu fiz do meu passado pretérito e dessa vida estão repercutindo em ondas na minha existência. E essas ondas estão criando campos de comunicação para o meu futuro. E aí, eu hoje me proponho a mudar. A mudança não está ali, plena, pronta, na segunda esquina que eu virar. A mudança que eu quero, ela tem que estar bem firme, estabelecida dentro de mim. Então, eu vou começar a criar um campo de comunicação com o mundo, onde eu me sinto esse ser de luz, mas um ser que não é perfeito, mas que está em construção e em comunicação com um monte de seres caminhando para o futuro. E aí a gente olha e fala assim, olha, tem coisa que eu já plantei, como que eu vou encontrar essa repercussão lá na frente? Como que eu vou encontrar o efeito desse aprendizado lá na frente? Eu ainda não sei, mas eu espero que na hora que eu encontre um momento difícil, de luta, de dor, de aprendizado, que eu me lembre que eu sou um ser de luz,
que eu estou aqui na Terra com um processo de aprendizado e que eu preciso estar passando pela Terra com mais sobriedade, com mais ética, com um princípio que colabore. Porque, como você colocou na mensagem aí, né, uma mensagem belíssima, de duas pessoas que vêm de uma família fragmentada pela dor, fragmentada pela experiência do álcool, da violência, e a gente sabe que isso é uma realidade muito grande na nossa sociedade. Quantos pais, quantas mães não conseguem educar seus filhos com amor, com legitimidade de cuidado, que se perdem nas próprias emoções, que rompem com a responsabilidade daqueles seres, e aí a mensagem traz duas pessoas advindo de um mesmo sistema familiar. Uma pega a experiência e usa o quê? A revolta. A outra pega a experiência e usa um projeto de vida para dizer, eu não quero ser daquele jeito. Né? Interessante esse aspecto e a gente entender, né? A doutrina nos traz isso, que é justamente isso a gente planta hoje para colher futuramente, e a gente vai quando a gente vai plantando coisas boas, essa onda que você falou vai ficando mais suave, né, de reflexos negativos. Além disso, né, a nossa sintonia vai melhorando, então a gente abre espaço, né, tanto para afastar aqueles que obsessor, mas às vezes nem é obsessor, ele só tá ali porque você tá fazendo tanta coisa de errado e falar, vou ficar aqui com essa pessoa aqui, vamos ver até onde ela vai. Mas vai afastando essa pessoa, mas vai aproximando, né, aqueles nossos amigos espirituais que estão justamente por nos ajudar. E isso nos momentos difíceis vai servir de fortalecimento, eles vão nos intuir e a gente mesmo internamente vai estar mais forte, porque a gente vai compreender que aquilo é uma coisa que está passando, que foi de um passado que a gente pretende não cometer de novo, e aí é um outro ponto, né? Às vezes a gente comete um erro, né? Mesmo querendo mudar e fazer sempre o bem, é natural nesse processo que a gente de vez em quando dá uma escorregada, né? E que a gente siga em frente mesmo assim. Você falou uma coisa bem bacana, que é a diferença de termos um obsessor e sintonias de amigos, né, que curtem a mesma praia que nós. Então, as pessoas confundem. A obsessão é aquele ato de um indivíduo que nos cobra uma dívida passada. Alguém a quem nós prejudicamos, que nós lesamos, uma estrutura familiar do passado. E esse indivíduo nos reencontrando aqui reencarnado e ele no plano espiritual, ele se torna, vamos dizer assim, com um olhar justiceiro. Ele quer fazer com que a gente sofra algo que nós proporcionamos a ele no passado. Agora, tem as sintonias que nós arranjamos, que são os nossos amiguinhos, os amiguinhos dos rolés aí, das coisas negativas, né? Isso não é obsessor, isso é amizade, isso é sintonia. Então, tem gente que, às vezes, ela não percebe que ela está numa sintonia que ela acha que é legal e traz para ali para perto o quê? Um monte. Então, a pessoa que vai buscar os excessos do álcool, das drogas, a pessoa que vai buscar os excessos da sexualidade, ela cria um campo de sintonia onde aqueles irmãos desencarnados que participam dessa proposta de vida somam as emoções, criam conluios, criam parcerias energéticas. Aí o indivíduo está ali, às vezes até chama o outro, aqui tem um lugar para a gente usufruir desse sistema. E aí as pessoas acham que tudo é o fator obsessão, no sentido de estar perseguindo o indivíduo, de estar querendo dele algo, de estar cobrando ele algo. Nós temos essa obsessão do passado, que vem como um cobrador de dívidas. Nós temos o chamado obsessor, né? Mas que na verdade é um conluio de amizade equivocada que a gente tem ali. E quando você fala do projeto da gente mudar e ter alguém para nos ajudar, é mais ou menos assim: a criança está lá brincando na rua, né? O pai, a mãe, o cuidador está ali por perto. Quando ele está vendo que está se aproximando alguma coisa de risco, o que o pai e a mãe faz? Menino, sai daí, entra, vem para cá. Ou seja, ele tira ele daquela zona de risco e traz ele para um lugar mais seguro. Então, o que nos dá essa proteção? A oração, as atitudes no bem, o projeto de vida futuro voltado para algo que seja bom para você e para o futuro. Isso é a nossa casa de proteção.
para diante do mundo, onde a gente tem contato com várias pessoas, com várias energias, quando a gente está naquele lugar de risco, alguém vir dizer assim, menino, entra, vem para cá, está na hora de tomar banho, vem tomar um café, e a gente desconversa daquele ambiente ruim para entrar para um ambiente saudável. A gente fala um pouquinho, né, sobre o ser, né, sobre nós como individualidade, mas a gente não pode esquecer que a gente está mergulhado, né, na sociedade, em convívio com outras pessoas, e às vezes não convívio direto, mas neste ambiente, né, que é a sociedade moderna hoje, com a comunicação muito rápida, com os noticiários. E aí eu gostaria de começar com isso, né, os noticiários, né, essas notícias sempre, né, 90% muito ruins, que nos atingem, e que isso gera um impacto em nós, né? E como que a gente pode lidar melhor com isso? Nesse caso, Fred, a gente lembra que nós temos o livre-arbítrio e o controle na mão. Quando se trata da TV, né, a mão no botão do rádio para mudar, nós temos a oportunidade de aprendermos a selecionar o tipo de programa que nós queremos trazer para dentro da nossa casa. A gente sempre, analisando essas questões de noticiários, a gente vê que o mal dá um ibope danado. Ele é repetitivo, ele cansa porque ele fica o dia inteiro falando a mesma notícia e ele cria justamente uma sintonia que no começo parece uma comoção, uma autopiedade, mas que vira um arrasto de justiceiros sobre um determinado tema. Então, a gente precisa tomar um cuidado muito grande em estar no mundo mergulhado nessas análises violentas, porque a gente cria sintonias energéticas com esses campos e, por vezes, no aspecto cultural, a gente começa a alimentar a nossa fonte intelectual com esse subproduto do mundo, porque nós somos um ser espiritual, refinado nessa proposta de aprendermos, termos isso armazenado em nós, para não fazermos de novo, para aprendermos a usar o que a gente chama de livre-arbítrio, que é, opa, eu já experimentei isso, deu errado, não vou fazer de novo. Isso é um processo lento dentro da criação humana. Quando nós estamos aqui na Terra, num ambiente cultural, nós estamos de novo expostos a esses subprodutos do aprendizado intelectual, que é também emocional e espiritual. Então, quando eu vou alimentando a minha mente com subprodutos da violência, da agressividade, eu vou me tornando um ser reativo nesse campo. Como a gente diz também que a pessoa que se propõe a sair de casa para fazer uma ação social, ir a um espaço de fraternidade com criança, idoso, um hospital, fazer alguma coisa, ela sai de lá renovada, com um sentimento de paga que não é financeiro, por quê? Porque ela oferece um produto intelectual para ela de análise, de aprendizado muito mais profundo, que reflete para a vida dela a capacidade de, olha, isso dá certo, isso faz bem, nós precisamos buscar esta solução com a vida. Então, a gente vive aqui no mundo cercado por essas duas categorias. Eu estou sempre tendo a oportunidade de aprender coisas que me fazem crescer mais rápido, que é o que a gente chama de caminhar com os olhos abertos, é o amor de olhos abertos, e caminhar de olhos fechados, que é o amor cego, porque tudo no mundo é amor, são oportunidades. Mas às vezes eu estou aprendendo pelo lado ruim. E a gente vê que o aspecto cultural é muito importante, que as pessoas geralmente são reativas a partir disso. A gente vê quando acontece um acidente. Às vezes o acidente acabou de acontecer, a pessoa está mais preocupada em tirar o celular para filmar e virar um repórter free naquele momento, do que ir lá pensar se naqueles poucos segundos eu posso soltar o cinto de uma pessoa, eu posso dar a ela um olhar de compaixão, segurar na mão dela e fazer alguma coisa. Então, a cultura que a gente vive, ela sempre influenciou. Mas nós somos um ser que podemos aprender a fazer essa seleção. Então, você falou assim, como que eu vou me melhorar? Ora, começa a pensar onde é que você está buscando aprendizado. Eu estou gostando de ver só o da Atena? Só o programa de notícia ruim? Opa, eu posso ir lá e mudar o canal. Então, é uma escolha que o indivíduo faz e que ele tem capacidade intelectual nessa existência de fazer, se ele o quiser. É muito interessante, mas eu gostaria de voltar só um pouquinho no que você falou, né,
dessa parte de julgamento, e que é muito ligado também a esse tipo de notícia que tem uma tragédia, alguma coisa, e as pessoas, principalmente agora com as redes sociais, já julgam, né? E nesse processo que a gente falou de a gente entender nós como um espírito em evolução, de passar isso também para o outro, né? Da gente ter esse olhar para o outro também está em evolução e também tem as suas próprias dificuldades e o caminho dele também é diferente, né? Da gente ter mais simpatia em vez de só julgar e pronto. E esse olhar de simpatia, Fred, ele se remete na proposta que a gente precisa ter na vida de ser exemplo. Porque nós temos muita gente ótima na teoria, que fica, lendo, sabe tudo. Mas na hora de fazer, é outra coisa. Então, o que convence são os exemplos. A teoria é muito bonita, ela é um processo da nossa construção de melhoria, mas a gente precisa, quando a gente fala de simpatia, é justamente a gente ter o exemplo. E essa simpatia a gente percebia em Jesus. Por quê? Porque quando ele chegava perto de alguém, ele não olhava se a pessoa estava bem vestida, mal vestida, se era dessa tribo, se era daquela outra, daquele outro clã. Ele se posicionava como alguém amoroso. E fosse um indivíduo de má vida considerado à época, ele os recebia como alguém que estava esperando uma pessoa muito especial. E às vezes a pessoa já chegava perto dele com todo aquele discurso, e por ele estar esperando aquela pessoa de forma especial, ele já quebrava aquele ciclo de animosidade e já a envolvia numa outra energia, que era a energia da mudança. E o exemplo mais vivo dessa recepção de Jesus, e que também é o exemplo mais forte da passagem dos evangelhos, que está em Atos dos Apóstolos, é a vida de Paulo de Tarso. Paulo tinha uma cultura, Paulo foi treinado para pensar a vida política, social e religiosa daquele jeito. Paulo estava entregue de corpo e alma em perseguir os cristãos. Mas quando ele vai na estrada de Damasco, de todo aquele sofrimento que ele já vinha experimentando naquela estrada, quando ele encontra com Jesus, ele não encontra com um Jesus de braços cruzados, olhar de ladinho, assim, Paulo, te achei, agora o seu tete a tete é comigo. Vem cá, você não está perseguindo os cristãos? Vem cá agora falar comigo. Jesus não bateu no peito para chamar ele. Jesus se mostra para Paulo, se mostra num exemplo de amor. Jesus se coloca diante dele com aquela doçura que ele teve para receber todos que se aproximaram dele. E aí a gente vê que Paulo, quando se encontra com o amor, ele cai do cavalo. E aí a gente, simbolicamente falando, e que tem a ver com isso que você trouxe na primeira mensagem do programa de hoje, é que o cavalo sempre foi, ao longo da história, a representação da força, do transporte, do que estava junto da guerra. É o cavalo, né? Era a expressão de força. Hoje, talvez, o cavalo do homem é o telefone, né? Todo mundo sai com o smartphone pela rua, montado nele. Então, assim, Paulo estava dentro do seu campo de força. Não quer dizer necessariamente que naquele dia tinha um cavalo e ele estava, né, cavalgando. Mas quando Paulo encontra com Jesus, ele cai do seu sistema de crenças interiores, ele se joga abaixo de tudo aquilo que ele imaginava que era referência para ele seguir no mundo. E olha só, quando Paulo faz esse movimento de descer a sua mente, a mente está acima do coração. Quando Paulo sai da razão e vem para a emoção, ele se encontra com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, ele faz aquele dique, né, que você falou, onde é que está aquele dique da mudança? É o dique da emoção, é aquilo que ele olha e fala assim, nossa, mas eu estou perseguindo o amor, e o amor está me esperando em todo lugar. O amor nos espera no abraço de um filho, numa pessoa que nós encontramos no trabalho que está precisando de uma palavra amiga. O amor nos espera na vida o tempo inteiro. Mas eu estou tendo condições de sair do intelectual e vir para o coração para encontrar o amor? Então,
esse movimento do que a gente olha para a vida, do que é uma cultura que divulga violência, perseguição, discurso de ódio, de segregação, e uma mesma vida que nos oferece um outro campo de pessoas que estão trabalhando agora pelo direito aos animais, às águas limpas, pelo direito à vida das crianças, dos idosos, pelas cidades serem mais bem cuidadas, enfim. É um processo, né, de emoção e depois volta para a razão, né? Depois que tem com Jesus, né? Jesus pede para ele conversar, acho que foi com Timóteo, né? Que eu acho que era o objetivo da perseguição dele inicial. E conversando porque a gente vai pela emoção, mas o próprio Espiritismo, né? A proposta dele é que a gente raciocine em cima do amor, né? E ver que todos os aspectos, né? Tanto emocional, mas também racional, se a gente vê a razão do amor dele existir, da gente seguir esse caminho, a gente vai entender que é o único caminho, né? Não o melhor, né? O único caminho para a gente entender e aprender. Porque, né, esse envolvimento em questões negativas só nos atrasam e oferecem justamente motivos de queda, né? Da gente perseguir essas coisas ruins. E, né, continuando falando desse mundo que a gente vive aqui um pouquinho complicado, né? A gente vê que atualmente, né, muito no cenário político, mas isso vai para outros, que é essa posição, né, que a gente pega uma coisa que a gente quer e finca o pé e nada muda, né? A gente não consegue, ainda falando um pouquinho dessa simpatia com o outro, né? A gente não consegue ver que existem outros pontos de vista, né? Que a gente tem que entender que cada um tem o seu. Embora eu ache que o meu ponto de vista é certo, a outra pessoa também acha que o dela é certo, né? Porque a gente não pode, né, conversar nisso se entendendo. A gente transporta para o outro, até no que você falou, né? A gente vê coisas erradas, mas a gente está com uma ideia tão fixa que a gente transporta para o outro erro, né? E não provavelmente na nossa ideia fixa. E quando você fala dessa questão política, a gente vê hoje o Brasil cindido por um conceito de direita e de esquerda, e a gente é como se a gente fosse um ser capaz de viver cortado, né? Ou de viver de um lado só. A gente percebe que no movimento social, na análise, né, dos movimentos sociais, as pessoas se colocam em determinados grupos porque isso gera um conforto psíquico para o indivíduo. O indivíduo que participa de um grupo, ele experimenta uma sensação de pertença, uma sensação de força, uma sensação de conforto. Então, o grupo sempre deu isso às nossas estruturas psíquicas. A questão é que muitas vezes nós nem sequer fazemos uma crítica de que o grupo que estamos nos colocando como um sentimento de pertença, o que ele está fazendo de bom para a minha vida e para o mundo. E aí, o que acontece na zona de conforto? Eu deixo o grupo decidir, mas quando o grupo precisa de voz, de volume, eu vou lá e levanto a mão. Não, então eu vou lá e atiro pedras, se for para balançar a bandeira eu balanço, se for para fazer uma coisa eu faço, mas às vezes eu não estou implicada na reflexão do que esse grupo representa para o social e para a minha pessoa. Então, quando a gente vê as questões políticas, a gente percebe que nós somos assim culturalmente. O indivíduo faz o que no período da eleição? Ele vai lá e vota. Depois o que ele faz? Só. Vai embora para casa. É como se ele dissesse assim: olha, grupo, meu voto está aqui, é seu, eu votei em você. Agora você faz tudo com o nosso dinheiro que eu não estou nem aí. Então, a gente se intitula pertencente a uma proposta e a gente não acompanha ela. Hoje eu fico muito feliz de saber que, apesar de todos os últimos acontecimentos que nós tivemos, as pessoas estão percebendo que esse modelo não deu certo. Opa, isso daí funcionou muito tempo, eu tenho 50 anos, eu tive uma cultura muito diferente da sua, Fred, que você é um menino. Hoje eu percebo quanto que a juventude fala assim, não, por que eu estou nesse grupo? O que esse grupo está oferecendo? Olha, esse grupo está legal, vou votar, mas eu vou acompanhar. O sistema está começando a mudar, porque não adianta a gente ir lá votar e sumir.
porque isso não nos vai dar a representatividade que a gente quer. E as pessoas estão percebendo que não é essa separação de direita e de esquerda que fará o sucesso do Brasil, são as nossas ações conjuntas, na nossa casa, no nosso bairro, no nosso grupo religioso, dentro da nossa estrutura de empresa. Tudo isso é a governança do Brasil. E em se falando de oportunidade, nós estamos num país abençoado, num país maravilhoso, que não tem guerras, tem violências, mas que não tem guerra. Num país onde a gente pode estar expressando, você pensa bem, nós estamos aqui numa rádio, que anterior ao nosso programa, teve um outro programa religioso. E agora a gente veio falar de uma outra filosofia. Isso é belíssimo. Isso é de uma grandeza espiritual, de uma oportunidade única. E a gente não está percebendo que a vida nos oferece, Fred, momentos de olharmos para as coisas boas. O mundo é cheio de coisa boa. E não só dessas violências que querem trazer, emergir aí e deixar a gente na zona do conflito, do desespero. Porque a zona da violência, ela suprime em nós o caráter de ter esperança para o futuro. Tem pessoas que às vezes você vai conversar, ela fala assim, Deus que me livre, não quero ter filho não. Vê lá se eu vou botar filho nesse mundo violento do jeito que está. As coisas só estão piorando. Não, pelo amor de Deus. A gente vê que algumas pessoas estão suprimindo a esperança porque estão achando que o mundo está piorando. E a doutrina espírita nos diz o quê? Que o mundo está piorando ou melhorando, Fred? Está melhorando. E é justamente o que a gente falou, né? Quando melhora, que o mal se evidencia, né? Então, e é um processo, né? Quando é pra gente realmente ver o que tá errado pra gente mudar, né? Não tem como a gente colocar tudo debaixo do tapete e falar que tá mudando. Não, a gente tem que levantar a poeira pra limpar, né, a casa. Bom, uma recomendação que eu acho que é muito interessante de filme sobre essa coisa de grupo é o filme A Onda, né? Sim. Teve uma terceira refilmagem, eu acho, que saiu recentemente. Eu vi a do meio, que eu acho que é mais interessante, acho que até a crítica achou ela melhorzinha, que é justamente um estudo realmente feito nos Estados Unidos desse pertencimento de grupo, que envolveu muito, na época, né, que era muito em voga, era o nazismo. Então foi um experimento que um professor lá fez, justamente provando como ele surgiu e como esse sentimento de grupo faz as coisas perderem o controle. Então fica aí a dica. Mas a gente falando de sociedade, e no início, né, você falou que a principal coisa que a gente descarrega é na família, e a gente tem na família sempre alguma complicação, às vezes até não, né, mas no geral, acho que a maioria das pessoas sempre tem alguma dificuldade com algumas pessoas da família. Então, como viver num ambiente mais harmonioso, né, que é o nosso ciclo, né, principal? Então, aí a doutrina espírita vem nos dar uma outra forma de reflexão também. É que sabe aquele sujeito que hoje você prejudica na vida? Aquele sujeito que você pentelha, faz raiva, que você causa um problema grande na vida dele e às vezes fala assim, dane-se pra lá. O problema é do Fred. O cara é chato e aí prejudico ele, faço um monte de coisa ruim com a vida do Fred, passo pela vida e acho que eu me dei bem. Aí eu crio uma sintonia. Essa sintonia energética é a sintonia de quem está querendo redimir-se e cobrar alguma coisa. Aí no futuro próximo, o que a natureza humana vai nos oferecer, Fred? A oportunidade da gente nascer, tete a tete na mesma família. Nasce lá o Fred e a Marli. Né? Nasce lá para ser marido e mulher, nasce lá para ser pai e filhos, para ser irmãos. Aí de vez em quando eu olho e falo assim, mas eu não confio nesse Fred, não sei por quê, né? Há um sentimento interno que às vezes não é explicado, mas é uma indisposição energética, e aí você fala assim, está sempre tendo uma arranhadura, né? Então, as famílias não são os locais onde nascem somente as almas afins que se amam, que se curtem. A família é o canteiro de Deus para justamente aquelas pessoas que tinham dificuldades entre si poderem experimentar a convivência fraterna. Porque aí nessa dinâmica que eu falei lá no começo, que a gente não sabe tudo, né? Existe uma coisa interessantíssima, e o André Luiz ressalta isso nas obras dele. O nosso corpo físico, Fred, ele tem uma força muito grande sobre as nossas ações do espírito.
e as ligações energéticas de corpo a corpo, as ligações energéticas de pai e filho, essa troca que é um pai dá um corpo para um espírito nascer. Você, meu filho, você vive comigo. Isso que a gente chama de experiência do sangue, do clã, isso tem um poder muito grande para auxiliar no processo de perdão. Então, por vezes, os indivíduos vão renascendo nesse campo e Deus nos faculta a oportunidade do esquecimento. Então, eu esqueço o que o Fred fez comigo, o Fred esquece tudo que ele fez comigo, está lá no passado. E ele começa a conviver com o que eu tenho de bom. Porque a reencarnação, ela não é uma punição, ela é uma oportunidade de eu mostrar o que eu tenho de bom para o Fred. E aí eu começo a conviver com o Fred, com o que eu tenho de bom, o Fred começa a olhar para a Marli e fala assim, eu gosto que a Marli faz isso, olha, eu gosto que o Fred faz isso. E a gente desenvolve o amor. E aí nós temos uma nova experiência a partir daquele processo reencarnatório. Então, a reencarnação na família, quando há dificuldades, quando há problemas, a gente precisa sempre se perguntar, Deus está me dando a oportunidade de ver o melhor dessa pessoa. Então, eu preciso ter paciência com o que não é legal e aproveitar o que ela tem de bom, que eu gosto, que eu curto, para isso poder ampliar e a gente superar as nossas diferenças. Muito bem. E lembrando, né, que na família também tem aqueles pontos de apoio que a gente pode, né, que a gente tem mais afinidade, que a gente também pode aprender e criar uma harmonia, né, que a gente seja, então, esse ponto de harmonia, não de discórdia na família, né, que a gente sabe entender as dificuldades daquele outro, né, e ver o lado bom, como a Marli falou, e também, né, nós, né, como individualidade, vermos também que a gente pode contribuir para a harmonia, né, e não criar mais rusgas com os outros. Bom, a gente, né, só um pouquinho antes da gente passar para a mensagem final, né, da Marli, o Divaldo, né, que acho que acabou de sair de cartaz, mas provavelmente daqui a um tempo vai estar aí na Netflix, nos serviços de streaming, que tem esse exemplo, né, não na família, mas que tem o obsessor, né, Máscara de Ferro, que ele via no Divaldo aquela pessoa cheia de erros que o prejudicou no passado. Então ele só tinha aquela visão, ele não se permitia ver a mudança que o Divaldo tinha naquela reencarnação, né? Então só foi em um momento, depois de muita perseguição, no momento futuro, quando ele acolheu uma pessoa querida, que ele conseguiu vislumbrar essa mudança e ver o lado bom daquele espírito que ele só via o lado ruim. Então que a gente possa ver o lado bom das pessoas que estão à nossa volta, e não somente o lado ruim ou alguma coisa ruim que ela fez anteriormente, até nessa própria vida, e a gente só vê aquilo, né? A gente não consegue ver se a pessoa mudou, se ela faz coisas boas, a gente só fica no lado negativo. Aí eu gostaria de passar para a Marli, né? Nosso tempo tá acabando, para trazer uma mensagem final. Eu agradeço a oportunidade, Fred, estar aqui com vocês, reunidos nessa manhã de sábado, nesse Brasil maravilhoso, hoje um feriado que se considera Dia das Crianças, mas que para nós são todos os dias das crianças, que se considera aí uma homenagem grandiosa à Nossa Senhora Aparecida, né? A mãezinha dos brasileiros, a mãe negra dos brasileiros, e que às vezes eu essa semana fiquei me perguntando, né, como foi que essa imagem foi parar nessa história mítica das águas encontradas por 3 homens, e eu fiquei me perguntando da escravidão que o Brasil experimentou por tanto tempo, e que hoje esse Brasil se dobra aos pés de uma imagem de uma mãe negra. E eu fico muito emocionada porque nós devemos muito, muito, muito a todos aqueles que vieram para o Brasil escravos, a todos aqueles que doaram sua vida para construir essa nação, sabe, Fred? Essa semana eu fiquei muito emocionada pensando em quem esculpiu uma imagem de uma mãe negra para se sentir no direito de rezar para uma Nossa Senhora dos Pretos. Como nós temos a Nossa Senhora do Rosário, né? As igrejinhas em todas as cidades que tem uma Nossa Senhora do Rosário, porque era o lugar que os pretos podiam entrar para rezar. Então, assim, o Brasil é de todos nós. O Brasil não é meu, não é seu, não é de A, não é de B, o Brasil é de todo mundo.
E esse Brasil precisa ser melhor com as nossas ações, com ações sociais, políticas, religiosas, emocionais, com ações que levem o Brasil para o futuro. Eu fico muito emocionada porque eu vejo que às vezes a gente briga por bobagens, a gente se entrega por demandas que não precisariam ser feitas e que está faltando isso que você falou, a gente olhar para o bem que o outro tem. Carl Roger fala do começo dessa mensagem que você trouxe hoje, que é lindíssima, quando ele diz que não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com o que fizeram comigo. Então, quando eu pego o que fizeram comigo e levo para o futuro, eu deixo o passado passar. Então, nesse dia tão especial para nós, brasileiros, que a gente use a fraternidade, que a gente use a solidariedade, que a gente deixe de lado as contendas, as crenças que nos levam para o lado da violência, que a gente suprima essa dor, que a gente possa fazer de quem está do nosso lado e seguir, acima de tudo, com muito respeito a todos, em especial a todos esses povos que vieram da África, que hoje são nossos irmãos de caminhada no Brasil e a quem a gente honra com muita gratidão pelo trabalho que tiveram. Muito obrigada. E desculpe eu ter ficado emocionada. Nada. Muito obrigado, Marli, pelo seu momento aqui, por passar suas reflexões, que serve muito para nós, para a gente refletir, para que a gente se torne uma pessoa melhor quanto individualidade, como um cidadão também. Que você continue nessa sua caminhada de divulgação do Espiritismo, com muita paz, levando muita paz, muito amor a todos. Muito obrigada. E agradecemos também a todos vocês, nossos ouvintes que nos acompanharam nessa manhã de feriado, que todos tenham um excelente dia, uma excelente semana, de muito trabalho no amor. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena, Seara Espírita.